Fala pessoal, sou o Thiago da ETL Motors e hoje nós iremos falar sobre higienização do ar-condicionado, oxisanitização, ou na verdade, a higienização interna do veículo. Mas antes de efetuar a oxisanitização, nós iremos falar sobre a conferência da carga de fluido refrigerante, ou a quantidade de gás que tem dentro do sistema de ar-condicionado. Primeiramente, a gente está aqui com o veículo aproximadamente uns 10 minutinhos ligado. E aqui nós temos a temperatura de 6,3 graus. Onde está sendo medida essa temperatura? Está sendo medida ali, ó lá, nos difusores centrais. Tanto de um lado como do outro. A gente tem aqui ó, o termômetro 1. O termômetro 2 está marcando 7,2. O termômetro 3 é o que está aqui na cabeça do motorista. E temos aqui o termômetro 4, que é o que coloquei aqui ó, na cadeirinha do bebê. E o 5 nós temos a temperatura externa aqui, que está a 33 graus hoje em São Bernardo do Campo. Para a verificação da carga do fluido refrigerante, nós possuímos essa máquina, mais conhecida como recicladora. Essa marca que nós temos em nossa oficina da Texa, ela é fabricação italiana e é homologada pelos principais fabricantes de veículos no mundo. Então, como é que ela funciona? Primeiramente, nós efetuamos a ligação tanto da linha de alta como da linha de baixa pressão no veículo. E aqui no menu dela, nós temos algumas informações, onde eu vou selecionar aqui, ó, Hyundai i30, esse motor é um 2.0 16 válvulas, e aqui ela já dá para mim a quantidade recomendada pelo fabricante de fluido refrigerante, ó, é 500 gramas, utiliza o gás R134A, e o óleo do compressor é o PAG ISO 46. Estamos na fase de recuperação, onde ela está puxando todo o fluido refrigerante que tem dentro do sistema. Até agora, ela conseguiu recuperar 275 gramas. Vamos esperar o final do processo para saber a quantidade exata. E a quantidade recuperada total foram 276 gramas de 500, que seria o recomendado. O processo de vácuo é muito importante, onde ele consiste em retirar toda a umidade que tem dentro do sistema de ar-condicionado, porque umidade e ar-condicionado não se dão muito bem. E como é que funciona? Ele abaixa a pressão de tal maneira que faz a água que está aqui internamente dentro do sistema ferver a temperatura ambiente e ele puxa esses vapores de água para dentro da máquina. Só para vocês entenderem como é que funciona, você tem uma panela de pressão em casa. E como é porque a panela de pressão cozinha os alimentos mais rápido? Porque quando você aumenta a pressão internamente dentro dela, a água vai ferver a mais de 100 graus. Aqui ele faz o processo inverso, ele diminui a pressão para a água ferver a temperatura ambiente. O processo de carga é muito rápido. Ela já está colocando o fluido refrigerante dentro do sistema. (500 gramas). Agora nós temos a temperatura de 5,1 graus ou 5,2. Tivemos uma melhoria de 1 grau na saída ali do difusor. Eu vou colocar aqui numa tabelinha que eu fiz para a gente poder calcular a porcentagem de melhoria que nós tivemos. Vamos lá, então eu fiz aqui o resumo. Então antes a gente tinha 276 gramas, colocamos 500, então a gente tinha uma diferença aqui de 44,8% que estava faltando de fluido refrigerante dentro do sistema. Temperatura antes de 6,2, ficou agora 5,2, uma melhoria de 19,2%. Por isso a importância de a gente efetuar esse serviço. Agora nós iremos realizar o processo de oxisanitização. Primeiramente a gente vai trocar o filtro de cabine. Esse aqui é o filtro que estava no veículo. A gente nota que ele já tem bastante sujeira aqui nas dobras do papel. É um filtro aí que rodou em torno de 10, 15 mil quilômetros. Nós vamos colocar esse filtro aqui novo, da TecFil. Para a realização do processo, nós iremos utilizar essa máquina Air2Sun, também da fabricante italiana Texa. E conforme a gente vai efetuando a oxisanitização, nós vamos mostrando os diferenciais dessa máquina e por que ela é o ideal para efetuar esse tipo de serviço. Posicionamos a máquina aqui entre o banco do motorista e o banco do passageiro. E aqui já começa um diferencial dessa máquina, onde para efetuar a oxisanitização, nós utilizamos aqui a temperatura, deixamos aqui no mínimo, mas sem o ar-condicionado estar ligado, velocidade também no mínimo. Quando for digital, colocamos próximo a 23 graus, recirculação interna ligada, ou frontal e pés ligado.
Como o veículo vai ficar em torno de meia hora funcionando o ventilador, nós ligamos o motor somente para não consumir a bateria, mas sempre com o ar-condicionado desligado. Portas fechadas, podemos dar início ao processo. Então, para isso nós temos um aplicativo, ele está comunicando ali com a máquina via Bluetooth. Vamos aqui, ó, iniciar serviço. Essa máquina também higieniza casa, essas coisas, mas a gente vai higienizar carro. Esse aqui é um carro médio. Vamos aceitar. E aqui ele já dá a descrição daquilo que eu já falei, ó. Motor ligado, portas e janelas fechadas, recirculação do ar ativa, ventilação definida para velocidade mínima, ar-condicionado desligado e nenhum ocupante a bordo. Vamos iniciar o serviço. Pronto. Aqui ela já começou o processo de oxidização. A primeira fase é a fase de geração de ozônio, que é essa primeira parte do gráfico aqui. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o oxigênio que tem dentro do veículo, vai passar aqui para um reator, esse reator vai transformar esse oxigênio em O3, que seria o ozônio. Ela tem 3 sensores, um sensor de densidade de ozônio, um sensor de temperatura e um sensor de umidade. Para que ela precisa desses sensores? Na primeira fase, ela vai preencher todo o interior do veículo com ozônio até atingir uma concentração interna de 0,6 ppm. Daí a gente já vai partir para a segunda fase, que seria a fase de inativação dos vírus, fungos, ácaros, bactérias que possam ter dentro do veículo. E esse processo exige 20 minutos, né? Há uma concentração média de 0,6 para você conseguir ter uma perfeita higienização interna. Mas ela não vai só higienizar dutos, a parte do ar-condicionado, ela vai higienizar o carro por completo, pois o ozônio está dentro de todo o habitáculo do veículo. Qualquer objeto que esteja lá dentro vai ser higienizado. Cadeirinha do bebê, bancos, teto, carpete, painéis, todos os objetos que possam estar dentro deles. E o que é legal? Por ela ter esse sensor, ela não vai deixar nem faltar e nem passar a quantidade de ozônio necessária para conseguir fazer essa eliminação, porque o ozônio em excesso pode ser danoso para os materiais internamente dentro do veículo, como plásticos, borrachas, eles podem danificar. E a falta também, você não vai conseguir uma higienização eficiente. Enquanto a máquina está efetuando a higienização, nesse gráfico, nós podemos falar sobre um dos diferenciais dela. Eu não falei que para total inativação dos vírus, fungos, ácaros, bactérias, até o coronavírus, a gente tinha que ter uma concentração mínima de 0,6 ppm durante 20 minutos? Esse gráfico vermelho mostra aquelas máquinas por tempo, que era até a máquina que nós tínhamos anteriormente aqui em nossa oficina. E olha aqui o gráfico dela. Ela começa aqui do zero, vai gerando ozônio, aqui nessa parte aqui a concentração de ozônio, gera, só a partir do ponto B que ela atingiu o mínimo necessário de 0,6 ppm. Mas aqui ela já começa a cair, até o ponto de ela desligar aqui, com o tempo. Eu achurei essa parte, que é o tempo mínimo que ela ficou acima de 0,6 ppm para inativação dos micro-organismos. Eu calculei mais ou menos, está um pouquinho mais para cá, 8 minutos, e não os 20 minutos necessários. Na terceira fase, o que ela está fazendo? Ela está pegando todo o ozônio que tem dentro do veículo, passa aqui por um filtro de carvão ativo e transforma esse ozônio em oxigênio novamente. Reconverte o ozônio em oxigênio. Por quê? Porque o ozônio em altas concentrações, ele é tóxico. Então ela vai converter de tal ponto a atingir um nível mínimo ou menor que 0,1 ppm, para a gente já poder entregar o carro para o cliente sem problema nenhum. E no final nós conseguimos imprimir um relatório bacana para o nosso cliente, onde ele mostra tempo total da higienização, a temperatura que estava internamente dentro do veículo e a umidade relativa. Se você está precisando efetuar um serviço bacana que nem foi feito nesse veículo no seu carro, o ar-condicionado está meio fraco, acha que não está gelando bem, outro carro está com mau cheiro, não deixe de fazer um orçamento aqui na ETL Motors. Se você está gostando dos nossos vídeos aqui no YouTube, não deixe de se inscrever e deixar aquele like. Muito obrigado.